A Mayra de Jaime vai contar para a gente quais foram as mudanças nas restrições ou liberações relacionadas à pandemia do coronavírus e que diz respeito à gestão do governo do estado de São Paulo. Fala, Mayra. O governo de São Paulo vai adotar novas medidas de combate à pandemia a partir de amanhã. O comércio e os shopping centers poderão funcionar por um período maior, 12 horas diárias. Só que os estabelecimentos devem operar com no máximo 40% da capacidade e fechar as portas até as 10 horas da noite. Já os bares precisarão fechar até as 8 horas da noite. Os restaurantes e as lojas de conveniência em perímetros urbanos ficaram numa categoria diferente. Podem funcionar até as 22 horas, mas só podem vender bebidas alcoólicas até as 20 horas. Isso porque muita gente, com os bares fechados, acabava indo para esses centros de conveniência, em postos de gasolina e provocando aglomerações. Então essas são as novas medidas decretadas hoje pelo governo de São Paulo. Valeu, Mayra. Bom, aglomeração em loja de conveniência não é novidade nenhuma, né? Não, isso está acontecendo desde 11 de março, quando a pandemia foi. Não, Sônia, a loja de conveniência, você passa na Faria Lima, aqui no sábado à noite, na sexta à noite, na verdade qualquer dia à noite, é um fuzuê, com carro, certeza. com porta-mala aberto, com som e tudo mais. Isso é uma coisa que está rolando faz... Zona Sul também, muitos meses. Exato. As pessoas, elas deram aquele drible, né, na fiscalização e jeito, tudo bem, é o jeitinho. E agora temos um tempo maior de funcionamento dos shoppings. Os shoppings queriam um tempo maior. E acho que a própria lógica pedia isso, né? Com certeza. Tem toda a razão. A medida é acertada, decisão boa para todo mundo, porque 40% da capacidade é o permitido, é uma coisa que dá para controlar desde que tenha fiscalização. E o comércio fica aberto, tendo mais chance aí o comerciante de vender, já que esse ano tá tão complicado para todo mundo. E vou contar uma para vocês, Ronald Zolda e Gabi. Uma ouvinte que não quis se identificar foi convidada ontem para um happy hour com 20 amigos em um bar na região de Pinheiros. E aí o dono do bar falou assim, não precisa se preocupar, que aqui é reservado, ninguém vê, porque é na sala do fundo. A questão é ninguém ver. Ninguém vê, que é na sala do fundo e dá para fazer todo mundo numa mesa só. E aí? Cadê a fiscalização? Às vezes as pessoas entendem que se não forem vistas, o problema está resolvido e não percebem que o problema é muito maior. Pois é. Mas a ampliação do horário, Zaidan, é algo que pelo menos amplia a possibilidade de termos menos pessoas concentradas no mesmo tempo, no mesmo local, né? Isso. Havia um erro grave lá na primeira leva de medidas, quando voltou aí para amarelo, né? Porque isso provocava mais concentração. Esses 40% da loja. Isso, da capacidade de ocupação. E que vamos lá, né? Isso aí. Não do shopping. Não. Mas por consequência do shopping, né? Por consequência do shopping. Porque os corredores e tudo, tem que ter um controle na entrada do shopping já. Isso tem que acontecer. E coisa que não está acontecendo. Mas eles vão restringir a entrada? Deveriam restringir a entrada. Eu confesso a você que em nenhum momento da pandemia, e houve diversos desses momentos, com restrição de quantidade de pessoas, em nenhum momento eu percebi uma pessoa contando. O shopping tem capacidade para 3.500 pessoas. Ele contando ali em que momento nós teríamos apenas 1.200 ou 1.600 para dar exatamente o total de 40%. Na verdade, Ronald, eu até vi isso em vários shoppings, mas quando eu estava com uma câmera e um microfone. Aí todo mundo quer. Mas pelo certo é tudo. É o espaço do shopping e, por consequência, individualmente cada loja. Eu acho que você tem de levar em consideração certas coisas, né? Se você tem limite de ocupação, então, por exemplo, uma pizzaria, né? Fechar às 10 da noite, você vai inviabilizar negócio. Sem dúvida. E eu acho possível que ela funcione normalmente, até o horário normal dela, meia-noite, 1h da manhã, pode ter 40% de ocupação, sei lá, percentual aí que eles definiram, no caso 40%. E não fechar 10 horas da noite, né? Restaurantes, outro dia, nos Estados Unidos, né, onde depende muito de estado e tal, houve até um alerta do governo federal dizendo, olha, o setor de restaurantes
vai ter uma quebradeira absurda. É. Exatamente por essas restrições. Então, os eventos paralelos, aqueles que não envolvem atividade econômica, né, mas apenas festa, coisa que o vale e tal, às vezes na rua, é isso aí. Nas lojas de conveniência, né, Ronald? E vão ir, os caras compram, vão pra rua, sabe, vão fazer alguma coisa ali e dificilmente haverá alguma fiscalização, né? Então, eu não sei, por exemplo, porque o shopping geralmente fecha às 10 mesmo, né? Fecha às 10. É que os shoppings estavam abrindo com a decisão de passar para verde para amarela, estava abrindo ao meio-dia. Né? Então, podem abrir às 10 da manhã. Temos 2 horas a mais. Isso aí, essa foi a medida racional, que é o mesmo princípio do ônibus lá, né? Menos ônibus, mais gente nos ônibus. Claro. Mas aí que tá, Zaidan, quem tomou a decisão de ampliar o aumento de horas do shopping, qual é a diferença em diminuir, é inversamente proporcional a diferença para diminuir o horário dos restaurantes. Você está exatamente fazendo o que? A pessoa... Você vai concentrar. Mas você programa para sair mais cedo. Aí vai ter fila do lado de fora, porque se a capacidade é de 40%, vai ter fila esperando do lado de fora para poder entrar e olhando no relógio para ver se não vai bater 8 da noite. E o cara tendo que tirar a família da mesa lá, falar, vai logo, tem vai fila, logo que eu preciso fazer sobremesa, vai. Não é melhor deixar o tempo livre para o restaurante, ter a restrição, mas deixar o tempo livre para o restaurante? Exato, tem que deixar o tempo livre, deixar livre. Tem restaurante que ele só é viável se ele funcionar até meia-noite, até 1 da manhã. Pizzaria, nem se fala. Né? E veja o caso dos bancos. O que está acontecendo no Brasil inteiro? Então você tem filas nas ruas para que as pessoas entrem nos bancos. Né? E nenhuma distância, ninguém regula nada. Fica um colado no outro ali. Como a gente viu, aliás, na eleição. Dependendo do horário, quando havia muita gente em determinada sessão, um eleitor colado no outro ali, sem nenhuma grande preocupação. Então, muitas vezes, o fato de você restringir o número de pessoas lá dentro, você vai provocar, dependendo do negócio. Banco é uma coisa... O restaurante o cara pode adiar, vem outro dia. Agora, banco não. O cara tem dia. Ninguém vai no banco por prazer, né? Agora, um ponto interessante aí também nessa história é a eleição, né? Ou seja, claramente, eles resolveram relaxar por causa da eleição e depois da eleição restringir de novo. É isso. É isso. A eleição fez com que governadores, prefeitos relaxassem todas as medidas e tal. E passada a eleição, a segunda onda. Não é a segunda onda. O que dividiu uma onda da outra? A eleição? Aliás, estava difícil o marco regulatório. O marco regulatório é a eleição. Estava difícil a gente distinguir se era o repique da primeira ou se era a segunda. Quando os médicos começaram a falar pela curva, é a segunda, você tem que estar bem observado. O marco regulatório foi a eleição. Da mudança ali.